Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos apresentar exemplos de transformações lineares. Então, nosso primeiro exemplo é a transformação T do plano, de R2 em R2, tal que a transformação T do vetor V, ela leva o vetor V no vetor 2V, ou seja, eu estou dobrando esse vetor, estou multiplicando ele por um número real e esse número real é o 2. Bem, antes da gente ver aqui no plano cartesiano o que vai acontecer com o vetor V, vamos de fato mostrar que essa transformação é uma transformação linear. Então, nós sabemos que para uma transformação do plano ser considerada uma transformação linear, ela precisa satisfazer a duas condições. A primeira delas é que a transformação da soma tem que ser igual à soma das transformações. Então, eu peguei aqui T de U mais V. Aplicando na transformação, a imagem dessa soma vai ser 2 vezes U mais V. 2 vezes a soma desses dois vetores. Bem, eu posso aqui usar a propriedade distributiva e nós teremos 2 vezes o vetor U mais 2 vezes o vetor V. 2 vezes o vetor U também pode ser interpretado como a imagem do vetor U através da transformação T. Ele nada mais é do que o T de U. Analogamente, 2 vezes o vetor V é a imagem da transformação T, a imagem do vetor V através da transformação T. Então, é o T de V. Então, de fato, a transformação da soma é a soma das transformações. A segunda condição que tem que ser satisfeita é que a transformação do produto de um vetor V por um número real K tem que ser igual a K vezes a transformação do vetor V. Então, vamos ver se essa transformação de fato é linear, satisfazendo essa condição. Então, a transformação de K vezes V vai ser 2 vezes K vezes V. Bem, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso reescrever como K vezes 2 vezes o vetor V. E 2 vezes o vetor V é a imagem do vetor V através da nossa transformação T. Então, eu vou ter K vezes T de V para todo K real, Então, de fato, as duas condições são satisfeitas, então essa transformação é uma transformação linear. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano e nele eu tenho um vetor V, que é o vetor de coordenadas 2, 1, abscissa 2, ordenada 1. Se eu quero achar a imagem do vetor V através da transformação T, eu vou dobrar esse vetor. Então, observa que a imagem continua tendo o mesmo sentido, a mesma direção, mas o módulo, o comprimento desse vetor, vai ser duplicado. Então, já temos aqui a linha tracejada que corresponde à reta que contém o vetor V. Então, o que eu vou fazer aqui, é duplicar o vetor V. Então, vou usar aqui o laranja. Então,
nós temos aqui o vetor em laranja, que é o vetor 2v. Bem, se ele é uma duplicação do vetor v, eu tenho v, o comprimento do v aqui e o comprimento do v aqui. Então, significa que se eu considerar a projeção desse pedaço, ela tem que ser a mesma projeção do vetor v em relação ao eixo x. Então, aqui tem que medir 2. E a projeção dessa parte, né, em relação ao eixo y, tem que ser a mesma projeção do v em relação ao eixo y. Então, tem que medir 1. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, um triângulo congruente ao triângulo que aparece aqui, abaixo do vetor v, limitado pelo vetor v e o eixo x, né? Então, com isso, a gente consegue ver claramente quais são as coordenadas do vetor 2v, né? Se a gente observar, a abscissa desse vetor vai ser 4, enquanto a sua ordenada vai ser o 2. Só tracejar a linha, né? Ou seja, significa que o vetor 2v, nesse caso, tem coordenadas 4 e 2, enquanto que o vetor 2v tem coordenada 4 e 2, enquanto que o vetor v tinha coordenada 2 e 1. Então, a transformação T, ela multiplicou tanto a abscissa quanto a ordenada pelo 2. Então, a transformação pode ser escrita como transformação de x e y, as coordenadas do vetor v, no vetor 2x, 2y. Ok? Nós vamos agora usar o GeoGebra para mostrar outros exemplos. Bem, então aqui nós temos o exemplo da transformação T de V igual a A vezes V. Esse A, ele pode ser qualquer número real. Bem, essa transformação é uma transformação linear e a gente pode proceder analogamente ao que a gente fez no exemplo anterior no quadro para provar isso, né? Bem, A pode ser qualquer número real. Então, aqui nós temos um controle deslizante para ver o que acontece com os vetores V e U quando, para cada valor desse A, né? À medida que esse valor A está variando. É claro que se A for igual a 0, a imagem vai ser nula. Então, quando a gente aumenta o A, observa que vão aparecendo ali, ó, os vetores azul e o vetor laranja. O vetor laranja é a imagem do vetor V através da transformação T. E o vetor azul é a imagem do vetor U através também da transformação T. Só que nesse caso, nós temos o valor de A igual a 5/10. Então, observa que essas imagens através das transformações são contrações dos vetores U e V. Eles mantêm o sentido, mantêm a direção, só que o módulo está reduzido aqui no caso à metade. Então, a gente pode observar que enquanto o valor de A estiver no intervalo 0, 1, nós temos uma contração desses vetores. Quando A é igual a 1, a gente vai ter exatamente os vetores, é o que a gente poderia chamar de uma transformação identidade, né? À medida que o A é maior do que 1, nós já temos uma expansão dos vetores.
como a gente pode ver aqui claramente, né? Então, por exemplo, A igual a 2 foi a transformação que a gente viu no nosso exemplo no quadro, né? Eu duplico o módulo de cada um dos vetores, mantendo sentido e mantendo direção. Então, aqui, ó, nós temos até... Podemos arrastar a tela do software para ver essas expansões. Então, aqui nós temos sempre expansões aqui. Bem, e o que acontece quando A é negativo? Vamos olhar aqui. Quando o A assume valores menores que zero, nós vamos observar, ó, que o sentido do vetor, da imagem dos vetores U e V através da transformação, vai ser o sentido oposto, né? Agora, vamos olhar com mais calma o que acontece no intervalo -1 e 0. Então, além de ter o sentido alterado, o módulo é menor do que os módulos de U e V, respectivamente. Lembrando que o vetor em laranja é a imagem do vetor V, que está em verde, e o vetor azul é a imagem do vetor U em vermelho. Então, eles estão contraídos, a imagem é uma contração dos vetores no sentido oposto. Quando A é igual a -1, nós temos uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário, que equivale a uma reflexão dos vetores U e V através da origem, né, do nosso plano. Agora, quando o A é menor que o -1, as imagens de U e V ainda têm sentido oposto ao U e V, só que o módulo é maior do que os módulos de U e de V. Então, vou arrastar aqui a tela para a gente poder ver melhor, né? Então, olha o que acontece com os nossos vetores através da transformação T. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.